E a gente sempre fala, né, aqui, ultimamente, da falta de água, né? Então, nada melhor do que pensar naquele que é o homenageado do dia. Hoje é o dia do Rio Tietê, uma data que sempre ajuda a gente a lembrar do nosso papel na preservação do rio mais importante do estado, que nasce aqui na nossa região. É aqui também que ele começa a morrer, né, Dino? Infelizmente. A nossa equipe foi de um ponto a outro do Tietê para mostrar como ele muda numa distância de poucos quilômetros. O mesmo rio que é limpo até Biritiba-Mirim fica sujo ao chegar a Mogi das Cruzes e sem vida logo mais à frente. Muitos animais continuam aqui. Dependem dessa água, ou pelo menos do que sobrou dela. Dessa vegetação que ainda tem o verde predominando, mas possui, na maioria das vezes, uma toxicidade que não combina com a natureza. Infelizmente, essa é a realidade do rio Tietê. Depois de receber tanta sujeira, se tornou um gigante sujo e morto. Vocês estão vendo essas borbulhas na água? Este professor da Universidade de Mogi das Cruzes nos explica que isso é gás metano vindo do solo contaminado. Esse gás metano é um indício claro, evidente, de intensa fermentação. Ou seja, a poluição já está tão intensa nesse ponto aqui do Rio Tietê que já não existe nada de oxigênio dissolvido. Então o que está havendo é fermentação. Este trecho fica logo abaixo do ponto de captação de água do SEMAI e bem ao lado da estação de tratamento. Com a falta de chuva e o nível da água cada vez mais baixo, a tendência é aumentar ainda mais a poluição. Nós temos aqui esgoto puro. Se fizermos uma análise aqui, eu diria que a qualidade dessa água vai ficar muito próxima de esgoto bruto. Todo o esgoto das cidades aqui da região vem parar no Rio Tietê. Eles desembocam aqui e essa sujeira toda chega nessas águas por meio de canais como esses, que trazem muita coisa. Além do esgoto, às vezes o lixo vem junto. Mas a realidade em outro ponto do rio é outra. Estamos agora em um trecho de Biritiba-Mirim, 7 quilômetros acima daquele ponto em Mogi das Cruzes. Reparem nas laterais do rio. Dá para ver o fundo. A água aqui é mais limpa e quase não existe água-pés. Há quem diga que por aqui dá até para pescar. Não é uma água potável ainda, mas essa água ela está numa qualidade tal que ela é facilmente potabilizada. Ela passa por uma estação de tratamento e atinge os padrões de potabilidade muito facilmente. Mas por que essa diferença na qualidade da água e vegetação num trecho curto? Segundo o professor, a explicação é simples. Esse trecho do rio em Biritiba-Mirim recebe água das represas, por isso tem correnteza forte, o que ajuda a oxigenar e limpar, mesmo com o despejo do esgoto. 5 quilômetros abaixo é captado pelo SEMAI para abastecer Mogi, na Pedra de Afiar. A partir daí não sobra mais nada de água limpa. Tudo que cai no Tietê, da Pedra de Afiar para baixo, é esgoto. Com a falta de chuva, aí agrava muito mais, porque toda essa água limpa disponível aqui é utilizada para abastecimento público. Não sobra nada para diluir esgoto. Infelizmente, não temos muito o que fazer para reverter essa situação, a não ser contar com investimentos do poder público no tratamento do esgoto. Mas, por enquanto, podemos colaborar. Eu acho que o ponto principal do dia do Rio Tietê, que a gente deve focar nesse momento, é conversar com a população, no sentido de que, por favor, tome jeito, vamos tentar preservar o Rio Tietê como ele está aqui. Agora vamos falar sobre a questão ambiental. Nos últimos dias, o trecho do Rio Tietê, que fica na região de Mogi das Cruzes, foi coberto por um manto verde formado por aguapés e outras algas. Infelizmente, ao contrário do que muita gente imagina, a existência desse tipo de planta indica que o rio está com um nível muito alto de poluição. Entenda na reportagem de Sandra Paulino. Quem olha de longe nem consegue mais ver o Tietê. Ele foi coberto por uma camada espessa de aguapé que se confunde com a mata ao redor. E o diagnóstico é alarmante. Quanto mais aguapés, maior o nível de poluição. Essa proliferação de aguapés que a gente está observando é porque o rio está recebendo uma forte carga de nutrientes. Que são esses nutrientes? O esgoto doméstico, fertilizantes de agricultura, tudo isso é levado para o rio. E aí essas plantas, elas proliferam em larga escala, e aí é esse impacto que a gente pode observar, né? Algas, aguapés, alface d'água, né? A diversidade de plantas aquáticas, mas aqui ela está em desequilíbrio. O elevado índice de poluição não é novidade, mas vem piorando a cada ano.
O último levantamento, divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, baseado nos dados de 2014, apontou uma queda no índice de qualidade das águas nesta região, que é considerado o berço do Rio Tietê. Aqui são 5 pontos de monitoramento, que vão desde Biritiba-Mirim até o município de Guarulhos. Dos 5, 4 estiveram abaixo do indicador de 2013. Segundo o órgão, o principal problema foi a estiagem registrada no ano passado. Com uma queda no volume de água, a poluição se concentra ainda mais. Diminui a água, mas o esgoto continua caindo. Então você tem menos água, mais esgoto. Por isso é esse cenário que a gente está observando aqui. Um dos impactos é a falta de oxigênio para os seres vivos do rio. O maior prejuízo para o rio é a extração forte de oxigênio, né? Porque essas plantas precisam de oxigênio, elas estão extraindo o oxigênio e nutriente dessas águas. Então a gente está tendo uma queda brusca na questão do oxigênio da água. Isso para os outros animais aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, né, desse hábito aqui. E o outro problema é que, como ela faz essa impermeabilização, ela tampa a lâmina d'água, ela impede também a penetração de raios solares e fotossíntese para outras plantas, fitoplâncton da água. Então, ou seja, ela desequilibra completamente, né, a biodiversidade aquática aqui nesse ponto do Tietê. Para quebrar esse ciclo, é preciso tratar todo o esgoto. Se isso tivesse sido feito, a crise de abastecimento de água poderia ter sido amenizada. Com todo esse problema de falta d'água, o Rio Tietê é uma alternativa de abastecimento, né? Ele só não é porque ele está poluído. Então, até Mogi das Cruzes, a gente usa a água do Tietê para abastecimento público. Poderia ser usado ao longo do rio até a capital, né? Só não tem sido feito por conta da poluição. Em Mogi das Cruzes, os serviços de água e esgoto são 65% de responsabilidade da Prefeitura e 35% de responsabilidade estadual, no caso da Sabesp. Em nota, o SEMAI, o Serviço de Água e Esgoto da Prefeitura de Mogi das Cruzes, informou que 95% do esgoto é coletado e 60% dele é tratado. Segundo o SEMAI, até 2016, o esgoto tratado deverá chegar a 70% do total. A reportagem do seu jornal contatou a Sabesp, mas não tivemos resposta.